Olá, nós vamos conversar hoje com o Sidney sobre... Como é que é mesmo você falou? Você vai falar sobre o que, Sidney? Eu falei, Cristo e salvação na América Latina. Ok. Tem alguma diferença, Sidney, no Cristo que a gente acredita e na... Pode me corrigir se eu falar errado, mas assim, no cristianismo que a gente exerce, tem alguma diferença? O que você fala sobre isso? Bom, sem dúvida que tem, né? Porque, pensa bem, quando a gente fala Cristo, a gente está falando do quê? Está falando daquela confissão cristã, de Jesus como o Filho de Deus, que, é, que também é confessado como o Deus homem, o homem-Deus, né? Verdadeiro Deus, verdadeiro homem, enfim, a confissão dogmática cristã. Mas quando a gente fala Cristo na América Latina, a gente está falando de Cristo no contexto da América Latina. O que é o contexto da América Latina? É toda essa ambiência, essa vivência, é isso que, por exemplo, define alguém como latino-americano. Então, envolve a história da América Latina, envolve também até onde essa história tem se desenvolvido até agora. Tá? Então, vamos dizer assim, que é um Cristo à moda da América Latina. Esse Cristo à moda da América Latina é tanto Cristo como é confessado, né, como é falado, como é poetizado, né, como é cantado. Então, a gente pode lembrar de Roberto Carlos, né? Jesus Cristo, eu estou aqui. Então, ele tem ali, tem um jeito de Roberto Carlos, ele exprimir na música o que boa parte do povo brasileiro pensa sobre Jesus Cristo. Tá? E não tem muito a ver com o Cristo que a gente confessa como cristãos. Né? Então, tem uma diferença, sim. É, quando a gente lê, por exemplo, aquela obra de O Alto da Compadecida, se eu não me engano é Guimarães Rosa, Ariano Suassuna. Ariano Suassuna, obrigado. Então, ele tem uma visão de Cristo lá, né? Cristo está sentado no trono, Maria está do lado dele, é uma espécie de tutora dele. Ele não faz nada sem consultar Maria, e Maria ainda pede que ele faça coisas que ele, como Cristo, né? Ele diz assim, mas isso eu não posso fazer, estou quebrando minhas normas e tal. Mas ainda assim, com a insistência dela, ele faz. Então, a gente tem um Cristo na América Latina. E quando a gente fala também, no caso nosso, né, nossa reflexão evangélica, na América Latina, Cristo na América Latina é considerando essa visão, vamos dizer assim, popular de Cristo, né, como é que essa visão popular também afeta, se separa da visão dogmática. Né? Esse Cristo que é Deus e homem, que, conforme a gente aprendeu das primeiras confissões da Igreja, né? A confissão de Nicéia, depois a confissão de Calcedônia, que definiram a natureza de Jesus, né? Como divino e como humano. Tá? Então, quando a gente fala então de Cristo na América Latina, do ponto de vista evangélico, a gente quer o quê? Primeiro, entender que existe uma visão popular de Jesus, né, de Cristo, né? E que essa visão popular está bem distanciada dessa visão, vamos chamar assim, de teologicamente teológica, né? Uma visão clássica, né? Ou classicamente teológica, né? Dogmática de Cristo. Tá? E então a gente percebe o quê? Que ao mesmo tempo que a gente está falando de Cristo, está sendo recebida essa fala por uma visão, né, encaixada essa fala nessa visão popular de Cristo, mas ao mesmo tempo a gente quer falar dessa visão, né, dogmática, que ao mesmo tempo uma está muito separada da outra. Né? Então, quando a gente fala de Cristo na América Latina, a gente quer pensar assim, quer dizer assim, né, como é que as duas visões elas podem se encontrar. Né? Como é que esse Cristo, que é a presença de Deus no mundo, né? O Deus que se faz homem, que se encarna em tudo e que vive enquanto homem, né? Deus que vive enquanto homem entre nós, como é que esse Deus pode ser aproximado dessa maneira, né? Como o latino-americano e o brasileiro, de modo particular, vê esse Cristo e se relaciona com ele. Ô, Sidney, dentro dessa perspectiva, dentro do que você está explicando aí, comentando,
Como é que você faz a ponte entre a vida, a morte e a ressurreição de Cristo e a praxis, o dia a dia de um pastor e da comunidade, essa ponte para trazer para o dia a dia aqui na América Latina a vida, a morte e a ressurreição de Cristo? Como é que você enxerga isso? Então, você tem Cristo, ele é muito distanciado, nessa visão popular de Cristo, ele é muito distanciado. Voltando lá ao Alto da Compadecida, Cristo está no seu trono, quem está próximo das pessoas, vendo seus problemas, é Maria. Então, houve esse distanciamento na visão popular. O que a gente tem que fazer? A gente tem que aproximar Cristo de volta, da vida comum das pessoas, né? Então, Cristo não como aquele que está lá no altar, no caso do templo católico, né? Lá no fundo, no altar, né? Ou não Cristo distante, glorificado à direita de Deus, como nós, os protestantes, costumamos apresentar, mas um Cristo que está próximo da vida das pessoas. Estar próximo da vida das pessoas significa não separar Deus, que se fez carne, da carne que está levando Deus, né? Que é o homem Jesus, né? Esse homem Jesus está próximo das pessoas e é Deus na carne dele, próximo das pessoas. A gente tem que fazer a mesma coisa aqui, né? Então, com isso, a gente já pode falar então da vida que Jesus viveu, da morte que ele morreu e da ressurreição, né? Que ele ressuscitou. Tá? Uma coisa curiosa, que quando Jesus falava que ele ia ressuscitar dos mortos, os discípulos perguntavam uns para os outros assim, o que ele quer dizer com ressuscitar dos mortos? Tal a estranheza, para os próprios discípulos dessa ressuscitação, né? Não sabia como isso podia acontecer, porque para eles ressuscitar dos mortos é uma coisa diferente de morrer. Claro, você vive e morre, mas você não ressuscita, então é como se fosse uma outra qualidade de vida. Mas quando Jesus ressuscita, ele ressuscita trazendo toda a vida que ele tinha para essa nova qualidade de vida, né? E, de certa forma, ele qualifica a vida que ele viveu e a morte que ele morreu. Tá bem? Então, quando a gente está falando isso, está falando o quê? Que a vida e a morte de Jesus estão também próximas da nossa experiência comum, né? E o que é a experiência comum de Jesus com a gente? A experiência das nossas dores e a experiência das nossas dúvidas, né? A experiência com os discípulos que ora duvidavam, ora criam, ora aceitavam, ora rejeitavam, né? Das pessoas que adoeciam, das pessoas que tinham fome, das pessoas que tinham uma série de carências, né? Essa é a vida comum das pessoas, dessa vida comum que Cristo estava próximo, até a morte, né? Às vezes a gente fala assim, por que Jesus tinha que morrer? Há várias explicações que se dá para a morte de Jesus, mas uma das minhas preferidas é que ele tinha que morrer para, como diz a carta aos Hebreus, experimentar a morte junto com todos nós, né? Saber o que é estar morto, né? Então, saber o que é o sofrimento com tudo que envolveu, né? Na verdade, a morte de Jesus foi um assassinato, né? Com base num julgamento ilegal e uma sentença injusta, né? E depois vem a sequência, que é a morte na cruz. Depois, então, tudo isso é um assassinato. Depois a gente tem, mas além dessa experiência, né, a mais crua da rejeição humana, tem a própria morte, né? Então, ele morre. Então, Jesus morre para saber também o que é morrer. Quando a gente, essa é a experiência mais próxima que a gente pode fazer enquanto ser humano, né? O que é morrer, né? Ou o que é estar vendo alguém morrer. Nesse momento de pandemia, o pessoal da saúde está lá vendo as pessoas morrendo e a gente, nessa contagem de mortos, a gente todo dia de manhã liga a televisão. Até ontem morreram 67 mil brasileiros, né? A gente sabe que amanhã essa contagem vai aumentar e outra vai aumentar, vai aumentar. A gente não sabe onde vai parar. O Estado de São Paulo disse que está satisfeito, né? O governo, porque chegou num platô, quer dizer, nem morre mais gente, nem morre menos. Então, se continuar assim, tá bom, porque começa a reabrir as coisas, né? Então, é um negócio meio perverso, né? Porque a gente quer ver começar a diminuir as mortes, né? Não ficar aí, não se sabe por quanto tempo o governo está satisfeito se manter essa média
de cento e tantas pessoas morrendo todo dia. Esse é um negócio Sidney, complicado, né? é bem complicado, mas eu acho bem interessante. Eu estou cada vez mais interessado quando eu ouço falar desse cristianismo latino-americano. Assim, me corrija se eu estiver errado, para ficar cada vez mais claro para mim. A gente está falando de um Deus que se fez homem e que andou no meio assim, no meio dos judeus ali na época, né, na ponta, lá no extremo do Império Romano, mas que vivia com as pessoas que tinham necessidades, que vivia com pessoas tinham doenças, que tinham carências afetivas, que tinham problemas até de estrutura social. É disso que a gente está falando, é de trazer isso para o dia a dia Uhum. do pastorado. Aí tem o pastorado, né? Jesus não apenas morre, né? Pois a ressurreição é uma forma de novo, a carta aos Hebreus é um modo de dizer não para essa morte, né? A morte, do ponto de vista de Hebreus, é uma morte, quem tem o domínio da morte é o diabo. Então, o diabo é quem mata, né? O diabo é que acompanha todas as misérias humanas, né? Então, Jesus, a morte dele e a ressurreição, é uma espécie de grito de libertação disso. A partir da ressurreição, o diabo não tem mais domínio, né? A palavra que Hebreus usa não tem mais o domínio pelo medo da morte, né? Isso está bem textualmente dito lá em Hebreus capítulo Como é 2. que fica a salvação Então, isso é humana? coisa importante. Tá, Oi? desculpe. Como é que fica a salvação humana? Então, não, isso eu falo depois. Então, É, porque você perguntou antes pelo pastorado. Então, no final dessas contas todas aí, o que a gente tem? Tem um segmento de Jesus, né? Ou tem uma imitação de Cristo, tá? Que é outra coisa importante também para a gente na América Latina. O que a gente faz acerca de Jesus? A gente só crê em Jesus ou a gente segue a Jesus, né? Então, para nós, a falar de Cristo é falar de um segmento, é falar, e seguir é falar de uma imitação. Tá? Então, não só o pastorado, né, mas todo cristão na América Latina tem um chamado para seguir a Cristo, quer dizer, imitar aquilo que ele fez. Se Deus está presente em Cristo, fazendo tudo que Cristo fez, Deus está presente na igreja por meio de Cristo, fazendo tudo que Cristo fez também. Tá? Então, a gente deveria estar fazendo, né, ou deve estar fazendo, aquilo que Cristo fez. Como é que sabemos o que Cristo fez? Temos um modelo nos evangelhos. Os evangelhos nos dizem, e depois as cartas também vão nos dizer o que foi que ele fez. E como devemos fazer também de igual modo. Tá? O pastorado deveria, ou deve ser, aquele que ensina as pessoas, né, a viverem tal como Cristo. Então, aí a gente tem uma definição, né, de uma tarefa pastoral ou de uma missão pastoral. Qual é a missão do pastor? Ensinar as pessoas com quem ele convive, né, que creem como ele crê, a viverem como Cristo viveu. Sendo que ele, por ser aquele que ensina, deve ser alguém que está mais do que disposto a fazer o que ele ensina, certo? Isto é, a viver como Cristo viveu. Tá? Então, o chamado, a vocação pastoral, a primeira vocação, né, é para isso. Tá? Não, ainda que o pastor, por força de várias circunstâncias, ele tem que fazer um monte de outras coisas, em relação a Cristo, em relação ao povo a quem ele ministra, a primeira coisa, a mais importante, a mais necessária, e se ele deixar de fazer tudo mais e fizer isso, ele continua certo, né? Continua fiel a Cristo, é ensinar as pessoas como Cristo viveu, sendo ele aquele que vai mostrar para elas como isso pode ser feito. Tá? Agora, se ele faz todas as outras coisas na igreja, dominação, no ministério, na obra e tal, e não faz isso, ele falhou no mais importante, mais fundamental. Certo? Então, qualquer cristão tem todo o direito de chegar diante dele e dizer, pastor, você está errado. Por mais que perante a liderança, o presidente da obra, o presbitério, o conselho de diácono, tudo mais, por mais que ele esteja aprovando tudo que ele faz, quer dizer, construiu um belo templo, botou uma linda bancada e construiu uma bela aparelhagem de som, tem uma ótima agenda para a igreja. Mas se aquele povo que vai lá vai apenas para participar de uma celebração e não tem mais nada do que isso,
Então, isso tudo está errado. Do ponto de vista da cristologia, né, na América Latina, né, isso não convém, isso não é conveniente e, e nós fazemos a crítica a partir disso. Não porque a gente critica a igreja, né, não porque a gente critica gratuitamente, é porque aqui a gente quer ver Cristo sendo vivido, né, imitado e praticado, né, tudo que ele fez pela igreja, pelo pastor, né, pela pastora, por toda a comunidade, dessa maneira como ele foi. Sidney, como é que fica a salvação para os dias de hoje? Então, quando a gente pergunta pela salvação hoje, é como se houvesse outra salvação ontem. Então, parece que há uma diferença. Será que, aí a gente pergunta assim, será que os crentes hoje têm a salvação, ou vivem a salvação, ou são salvos de modo diferente do jeito como os crentes antigamente? É, tem duas respostas para isso. Primeiro, Cristo morreu para nos salvar. Então, essa é uma declaração muito séria. Cristo morreu para nos salvar. E aí, a gente liga às vezes a gente reduz muito, né, a salvação à morte de Jesus. E a morte de Jesus, o único objetivo dela foi a salvação. Não raro ontem, a salvação entendida ontem, a gente aprendeu que Jesus veio ao mundo para nos salvar, quer dizer, A morreu na graça, cruz para né? nos salvar. Você está falando da Que a gente graça. chama, que a gente chama de graça. Né? Então, pela graça de Deus, Cristo veio ao mundo para morrer para nos salvar. Isso tem dois problemas aí. Um problema é uma leitura das cartas de Paulo muito mal feita, né? Porque as cartas de Paulo não dizem apenas que Cristo veio ao mundo para morrer para nos salvar, certo? Embora haja uma ênfase de Paulo nisso, né? Na morte de Cristo para a salvação, mas não é só isso. E a outra falsa compreensão também, que isso leva a uma eliminação da vida que Jesus viveu. Ele morreu para nos salvar, mas para quê? Então ele viveu 1 ano e meio, 2 anos, fazendo tudo o que ele fez. Foi apenas uma preparação para morrer na cruz? Ou será que tudo que ele fez, né, enquanto viveu, também não era para salvar? Então, olha, tanto a morte de Jesus na cruz quanto a vida que ele viveu, as duas coisas unidas é que salvam. Eu não posso dizer que o Jesus morto na cruz que me salva, é o Jesus morto na cruz que viveu a vida que ele viveu, né, que tem toda aquela biografia que ele tem, é que salva. Então, salvação aí é um conhecimento de Cristo. Conhecimento de Cristo, como Paulo dizia, o conhecimento de Cristo crucificado, mas esse crucificado tem uma história. Né? Então, toda a história de Jesus está colocada na cruz, é intensificada na cruz e é resolvida na ressurreição. Certo? Então, a gente tem vamos dizer que a gente tem um grande enigma na vida toda que Jesus viveu, que é resolvida na cruz e na ressurreição. Então, se a gente, quando a gente fala a salvação ontem, é porque às vezes a salvação ontem não compreendia esse todo, esse integral. Aí entra bem a palavra salvação integral, né? Agora, a outra coisa da salvação, né, é que a gente tem que entender, então, se eu sou salvo, né, essa salvação quer dizer o quê? Tá? Quer dizer que primeiro, quer dizer que eu me identifico com essa salvação integral em Cristo, certo? Então, a salvação não é apenas então eu ter os meus pecados lavados pelo sangue de Jesus, nem ganhar uma passagem, né, para o céu, né? Então já tem essa passagem garantida, está no meu bolso. Quando eu morrer, eu apresento lá na porta do céu e entra porque está aqui a passagem sua. Não é isso. De novo, a gente, na América Latina, a gente quer falar de salvação integral, a gente quer falar de uma salvação que envolve todo o conhecimento de Cristo, certo? E esse conhecimento de Cristo tem que ser vivido integralmente por mim agora. Salvação hoje é salvação agora. Né? Salvação agora em tudo que significa Cristo para nós. Sidney, quando você fala assim, eu vou trazer para mim. Você está me convidando para sair da zona do conforto? Sim, claro. Uhum. Todos nós. Todos nós. A gente tem que questionar a nossa salvação. Certo? Tem que saber, puxa, eu estou
estou salvo mesmo, né? Eu compreendi totalmente a salvação, porque seria até muita presunção nossa, né? A gente está se achando muito, achando que já sabe tudo sobre a salvação. Tem crentes que já dizem assim, eu já li a Bíblia toda, sei tudo sobre a salvação, estou agora só esperando, né, ir ao encontro de Cristo, ou Cristo vir ao meu encontro. E a vida cristã vira uma rotina cansativa, né? E muita gente está dando graças a Deus agora porque não precisa ir à igreja, né? Porque estava muito cansativo todo domingo ir para a igreja, porque era muito chato, né? A repetição das mesmas coisas todo domingo. Tá? Então, agora não, nem precisa ir à igreja. Por outro lado, fica um vazio. Tá? Se eu não vou para a igreja, como é que eu vou viver agora a minha vida, vamos dizer, a vida de salvo? Porque parece que estava tudo dependendo da participação num culto dominical. Sidney, Então, agora... desculpa te interromper. Muito interessante, bem interessante. Eu acredito até que deve ter muita resistência, né? Quando a gente é convidado a sair da zona do conforto, não deveria ser natural, mas a lei da inércia, ela nos leva a tentar se manter na zona do conforto. E eu queria te perguntar se você concorda com o Gandhi, quando Gandhi falava que ele amava o cristianismo, mas abominava ou detestava o que os cristãos faziam, de certa forma. Você concorda com ele? Porque ele dava a entender que a gente ficava na zona do conforto também. Se não me engano, Gandhi, quando falou isso, ele teve um tempo na África do Sul, né? Parece que ele fez o curso dele, havia uma comunidade indiana forte na África do Sul, no tempo ainda do apartheid, aquela coisa toda. Então, a visão de cristianismo que ele teve foi aquela. Inclusive, ele mesmo sofreu muito preconceito pelo fato de ser indiano. Mesmo quando ele volta para a Índia, ele sofre muito preconceito porque a Índia é governada pelo Império Britânico. E o Império Britânico é protestante. E mesmo sendo advogado, tendo feito o curso de direito dele em Londres. Então a visão que ele teve de cristianismo é de um cristianismo fora da realidade, né, da África do Sul, né, do povo africano, quase que uma coisa uma coisa trazida de fora, né, uma religião vinda de fora. Eu não sei como era muita experiência dele com esse cristianismo, mas não é muito diferente da experiência que a gente tem também aqui, né, na América Latina, no Brasil, com o cristianismo. Voltando lá no comecinho da conversa da gente, o Cristo que foi apresentado para nós foi aquele Cristo muito separado da nossa visão comum de Cristo, né, ou popular, né, na América Latina, né, e no Brasil. É como se ele não tivesse nada a ver. Ao mesmo tempo, ele foi usado como instrumento de separação da cultura brasileira, né? Então, com isso, a gente se dissociou mais ainda da própria cultura. Então, parafraseando um pouco o Gandhi aí, a gente diria a mesma coisa aqui também, né? Eu acho que isso pode ser dito em qualquer parte do mundo que recebeu essa evangelização do cristianismo. Essa separação da cultura e, ao mesmo tempo, a imposição, né, cultural daquelas nações que traziam o cristianismo para nós. Certo? Então, isso separou a possibilidade da gente viver Cristo da maneira como a gente poderia viver esse Cristo, né? Poderia identificá-lo conosco, sabe? E, com isso, isso foi separado da gente, essa possibilidade foi cortada, a não ser quando, como a gente faz hoje, né? Na teologia na América Latina, ou na cristologia na América Latina. A gente tenta rever isso, né? Fazer a crítica disso que foi recebido e aproximar Cristo e a salvação da nossa própria realidade. Sidney, a gente, por uma questão de administração do tempo aqui do vídeo, a gente está caminhando para o final, eu gostaria de saber que você falasse um pouquinho do seu livro, como a gente poderia, quem tiver interessado, quem estiver assistindo o vídeo aí, tiver interessado, como faria para adquirir, para comprar? Esse seu livro, ele tem em e-book também ou só físico? É só físico. Na verdade, esse livro ele é de 2018
Cristologia da Missão Integral. É da editora Reflexão, uma editora da capital de São Paulo. E eles quiseram fazer uma série, né? Então, a primeira foi a foi a hermenêutica contextual, escrita por Júlio Zabatielo. Depois foi a da Regina, acho que foi isso mesmo, Teologia da Missão Integral, e depois esse aqui sobre Cristo e Salvação. Então, eu tentei fazer aqui todo um histórico, né, a história de como é que veio a ser, desde os evangelhos, como é que Cristo veio, como é que a igreja depois antiga ela definiu, né, certos parâmetros para a gente falar de apresentar Cristo, né, falar de Cristo. Depois e como é que Cristo vem sendo falado, né, vem sendo agora experimentado na América Latina, né? Isso que eu coloquei aqui para você hoje. Tem E e-book? depois a salvação. Oi? Tem e-book dele? Não tem e-book, ele só tem um livro físico e só pode ser comprado no site da editora Reflexão. É internet. A abordagem que você coloca nele é voltado para o grande público ou mais para líderes religiosos? Eu pensei mais nos estudantes de teologia. Uhum. Vai ser porque já supõe que as pessoas já têm uma informação inicial, né? Mais teológica mesmo, sobre como é que Jesus veio a ser crido como Cristo, né? A natureza humana e divina, os credos, as confissões. Então, um desenvolvimento histórico disso, tá? Até chegar na América Latina. Se algum estudante de teologia que estiver concluindo o curso dele, a graduação, estiver interessado em fazer uma especialização com uma abordagem voltada para teologia na América Latina, você indica alguma instituição que ele poderia procurar para fazer uma especialização? Especialização, pós-graduação, não me lembro agora, Demerol. Uhum. Acho que não me lembro porque eu não conheço. Eu não conheço porque eu acho que não existe. Sabe por que eu perguntei? Eu estava vendo, eu conversei com o Laurence sobre essa teologia e eu não sei, eu acho que eu estou enganado. Eu tive a impressão que ele tinha feito uma especialização ou uma pós-graduação. Sei que você não gosta muito de usar o termo, mas acho que ele fez uma especialização em teologia integral. Acho que eu estou equivocado. Eu estou ficando velho, eu estou ficando esquecido. Nós dois, né? Posso estar esquecido também de não saber, né? De não me lembrar. Legal, mas olha... Diga. O que existe, então? A gente tem um problema nessa teologia latino-americana, né? Mais esse corte esse evangélico. Por que eu digo evangélico? Porque a gente tenta ter um pé na nossa tradição evangélica recebida, né? Via o trabalho missionário, mas, ao mesmo tempo, fazer essa aproximação, né, da nossa realidade popular latino-americana. Tá? Então, isso é uma coisa muito difícil de se fazer, não é um trabalho fácil de fazer, né? E as instituições teológicas que a gente tem, ou elas estão muito focadas na tradição teológica herdada, né, da atividade missionária, principalmente americana, ou elas estão numa relação muito mais próxima com a teologia da libertação e a teologia ecumênica, que tem uma influência importante também no Brasil e na América Latina. Sabe? Então, a gente... esse caminho do meio, né, vamos dizer assim, é difícil encontrar um espaço para construir primeiro construir um espaço, e depois esse espaço onde a gente possa falar dessa teologia. E depois, falando da teologia, a gente consegue sistematizar alguma coisa. Então, essa sistematização é que a gente precisa fazer, para depois oferecer cursos, né? Então, eu não sei, é um trabalho nosso, meu e da Regina, é uma meta que a gente tem. A gente tem, inclusive, um curso já montado de pós-graduação em teologia latino-americana. Só que a gente não tem uma faculdade credenciada pelo MEC para oferecer. A gente já ofereceu a algumas faculdades, né?
apresenta para eles: vocês não querem oferecer esse curso? A gente tem o curso pronto, mas às vezes a tradição teológica missionária é muito forte, né, e não aceita falar de uma teologia evangélica latino-americana, e às vezes é muito forte nesse sentido, às vezes é muito forte no sentido mais ecumênico e libertacionista, que acha que é uma teologia conservadora. Então não quer permitir, não dá lugar para essa teologia. Então a gente vamos ver, a gente está abrindo um polo da Faculdade Unida aqui em Campinas e vai oferecer desculpa te interromper, Oi. Sidney. Então, se alguém tiver interessado, porque eu não sou um teólogo, né? Eu gosto muito de ouvir as várias correntes e eu estou particularmente muito interessado. E eu acredito que muitos estudantes que têm contato com o teu livro, com a teologia que vocês propõem, devem ficar interessado. Então, se alguém tiver interessado, se procurar Saber Criativo, o site lá, consegue informações. Consegue. Uhum. Eu pensei que o seu livro tinha sido editado pela Saber Criativo. Não, na época nem tinha. Saber Criativo começou em 2019. Por que começou? Porque a gente viu que uma obra como essa, por exemplo, está lá no site da editora, mas ela mesmo não divulga. Ela talvez se estiver ainda, entendeu? Então não divulga o próprio tema e tal. Então o que a gente fez? A gente fez o Saber Criativo exatamente, quer dizer, ninguém está muito interessado. Então a gente faz, aí a gente começa mesmo a gente a fazer. Então a gente fez agora um convênio com a Faculdade Unida de Vitória. Começamos um polo da Unida agora em junho, aqui em Campinas, fica ali na Avenida Moraes Salles. E aí a gente, como eles vão oferecer pós-graduação, graduação, tudo que a Faculdade Unida é em Vitória vai ser aqui também, mas a gente já tem uma combinação com a direção de lá de oferecer essa pós-graduação em teologia latino-americana, validada por eles lá. Né? E vocês estão pensando em formatar via EAD? Via EAD. Exato, via EAD. Então, até o meio do ano, se Deus quiser, a gente já está divulgando essa pós-graduação. E essa pós aí vai ser aberta, independente da graduação que a pessoa tiver, ela vai poder fazer? Independe da graduação. Uhum. Né? Vocês vão ter que aceitar um engenheiro civil lá, viu? A gente ensina a fazer conta, pode deixar. Muito bom. Sidney, eu queria te agradecer. Queria te agradecer muito pela tua disponibilidade para bater papo aqui comigo. E futuramente quero deixar as portas do canal. O canal chama Linha de Divisa. As portas abertas para você trazer qualquer tema aí que você achar que seja relevante. E aí eu estou à disposição para a gente conversar, tá bom? Muito obrigado. Ok. Eu que te agradeço, Meval. Um abraço para você e para todo mundo que ouvia a gente aí. Um abraço.